Boa tarde, gente. Meu nome é Gabriela e o meu grupo vai falar sobre a transição do período Cretáceo-Paleógeno. Eu vou começar falando um pouquinho sobre as principais características do Cretáceo. Então, o Cretáceo ele foi o último e o mais longo período da Era Mesozoica. Ele se estendeu de 145 a 65 milhões de anos atrás, no passado geológico, né? Ele apresentava um clima que era uniformemente quente, ou seja, a diferença era pouca entre o clima dos polos e da região equatorial. E justamente por não ter gelo nos polos, é o que tornava propício o desenvolvimento da vida no oceano. Ele também apresentava uma contínua separação dos continentes, então, durante o Cretáceo, houve um rifteamento da África e da América do Sul, o que causou uma extinção de algumas plantas e alguns animais, e também teve a formação da dorsal mesoatlântica. Então, no final do Cretáceo, a localização dos continentes ela já era muito semelhante à que a gente tem hoje em dia. No Cretáceo, a gente também observou, né, o ápice da diversificação de espécies de dinossauros e o domínio deles, né, nesse período. Então, na imagem, a gente tem alguns exemplos, né, de dinossauros, como o Tiranossauro e o Tricerátops. Além disso, a gente também tinha os mares que eram dominados principalmente por cefalópodes, que eram chamados de amonites e de belemnites, que são esses dois primeiros. Ele também era dominado por répteis marinhos, como o plesiosauro e o ictiosauro. A gente também tinha foraminíferos planctônicos, equinodermas, como a estrela do mar e o ouriço do mar, e também as diatomáceas. Outra característica importante foi o surgimento das angiospermas. Nessa imagem, a gente consegue ver a reconstrução de como era a diversidade da flora no Cretáceo. E, no final do Cretáceo, também surgiram novos gêneros de gimnospermas. Então, se formavam florestas muito densas, né? E, por causa das flores, os insetos eles começaram a realizar a polinização. E, em consequência disso, eles começaram a se diversificar cada vez mais. Aqui a gente tem exemplo de mosquitos, que eram polinizadores, e uma espécie de uma borboleta. E, por fim, a gente tem a extinção em massa, que, após a extinção que aconteceu, principalmente os dinossauros e os invertebrados marinhos, eles desapareceram, e eles deram lugar, né, esse domínio que antes era dos dinossauros, principalmente, foram ocupados pelos mamíferos placentários e pelos marsupiais. Boa tarde, meu nome é Laura e eu vou falar um pouco sobre as causas que levaram à extinção do período do Cretáceo. Né? A princípio, eu vou resumir os tópicos e depois eu vou destrinchar cada um deles. Então, para as causas, a gente tem as drásticas trocas de temperatura, a variação da salinidade e do nível do mar, as concentrações de oxigênio, a radiação cósmica e os impactos de meteoritos. Lembrando que esses eventos eles foram desencadeados, então, a partir dos impactos do asteroide, que é a principal causa, desencadeou todos os outros eventos que levaram à extinção e à morte de todos esses indivíduos. Então, a princípio, o impacto de um asteroide e as erupções vulcânicas maciças nos estrepios do Deccan, eles lançaram grande quantidade de poeira, grande quantidade de poeira, aerosóis e gases na atmosfera, o que gerou um inverno de impacto, ou seja, reduziu a luz solar e derrubou e diminuiu drasticamente as temperaturas globais. E aí, com essa diminuição, a fotossíntese ela foi afetada, levando ao colapso da cadeia alimentar. E aí, depois que essa poeira se dissipou, né, o efeito estufa que foi causado pelo acúmulo de gás carbônico, do CO2, liberados pelos vulcões, pode ter causado um aquecimento extremo, ou seja, levando até mesmo a incêndios florestais, o que causou um ambiente instável para a vida, né, naquela época. Além disso, durante o Cretáceo, havia um nível do mar relativamente alto, só que aí no final do período houve uma diminuição muito brusca.
E aí, essa diminuição marinha, essa regressão marinha, ela pode ter sido causada pela atividade tectônica ou até mesmo pelo resfriamento do clima que eu falei anteriormente. E aí, isso reduziu a capacidade dos oceanos de sustentar a biodiversidade marinha. E aí, essa diminuição da salinidade, devido à alteração do fluxo de água, impactou organismos sensíveis, como os foraminíferos, que são essenciais na base da cadeia alimentar oceânica. Além disso, o evento de extinção ele pode ter reduzido significativamente os níveis de oxigênio nos oceanos, criando zonas anóxias, ou seja, que são áreas sem oxigênio. O aumento e também o aumento da matéria orgânica morta, né, que foi causada pela destruição de ecossistemas, ela causou um crescimento de bactérias que consumiam oxigênio, piorando ainda mais a anóxia, ou seja, agravando nesse caso, né, ainda mais a anóxia, ou seja, áreas sem oxigênio. Além disso, algumas teorias, alguns estudos sugerem que explosões de supernovas próximas elas podem ter exposto a Terra a altos níveis de radiação cósmica. Só que, como isso são teorias e estudos ainda está em processo. Só que aí isso também está incluso nos eventos que foram causados a partir do impacto do asteroide. E por fim, e o principal, né, que desencadeou todos esses eventos, que foi o grande impacto de um asteroide na península de Yucatán, no México, formou uma cratera de Chicxulub, que tem cerca de 180 quilômetros de diâmetro. E aí, esse choque, esse impacto desse asteroide, ele liberou uma energia equivalente a bilhões de bombas atômicas, causando incêndios florestais, tsunamis e até mesmo jogando toneladas de poeira na atmosfera, causando toda aquela troca de temperatura e desencadeando todos os outros eventos, né? E aí esse impacto ele foi um dos principais desencadeadores do colapso ambiental global e da extinção dos dinossauros. E aí eu trouxe algumas evidências que mostram todos esses eventos, né? E toda essa extinção. A primeira que eu trouxe aqui o basalto no Planalto de Deccan. E aí, com o afloramento desse basalto, aconteceu todo aquele processo vulcânico e liberação de poeira para a atmosfera. Né? Aqui nós temos o Planalto de Deccan na Índia, formado por sucessivas camadas de lava solidificada. Eu trouxe também aqui, mostrando uma simulação que mostra o impacto do meteoro, que foi responsável pela destruição, né? A cratera de Chicxulub, e aqui a localização da cratera na península de Yucatán, no México. Além disso, as concentrações de irídio, que é um elemento químico muito raro na crosta terrestre, só que aí ele é muito abundante nas profundezas do manto. Ele serve como marcador geológico, as camadas de irídio. Serve como marcador geológico da transição entre o período Cretáceo e o Paleógeno, quando ocorreu a extinção dos dinossauros. E aí, essa camada, ela confirma a hipótese de que um asteroide de cerca de 10 a 15 quilômetros de diâmetro, né, colidiu com a Terra, liberando enormes quantidades de energia e causando todos aqueles eventos que eu citei anteriormente. E aí, esse registro geológico mostra que o desaparecimento abrupto, né, de espécies fósseis entre o Cretáceo e o Paleógeno ao redor do mundo coincide com as camadas rochosas ricas em irídio. Boa tarde, meu nome é Lídia e eu vou falar um pouco sobre os organismos mais afetados e extintos. O período Cretáceo-Paleógeno, ele foi marcado por uma extinção em massa, no qual ele vai envolver a destruição da biodiversidade ou parte dela e o desaparecimento de grupos de espécies, a partir de um fenômeno catastrófico. Essa extinção em massa, ela ficou conhecida como extinção KPG, que é a extinção do período do Cretáceo ao Paleógeno, que ocorreu há mais de 60 milhões de anos atrás. No total, 85% das espécies que existiram se extinguiram no final ou próximo ao fim do período Cretáceo. Aqui eu trouxe duas informações de dois autores diferentes, que eles falam um pouco sobre a extinção de espécies que viveram naquele período. Carol, em 1997, publicou um estudo em que ela diz que em Terra, ao todo, foram exterminadas 36 famílias de vertebrados, e Benton, em 2005, ele diz que, ao todo, 210 famílias do ambiente marinho que foram registradas para aquele período, 64 delas se extinguiram, correspondendo a 30% do total. Aqui nessa imagem também eu demonstro um pouco o resto de peixes de água doce, amonites e outros animais marinhos, insetos e dinossauro, que é o Triceratops,
mortos e que foram rapidamente soterrados nesse período de extinção. O impacto nos organismos. Como eu já tinha citado, o declínio da vida marinha ele foi marcado fortemente pela extinção de várias espécies, e isso decorreu também do aumento de temperaturas globais, que aumentaram relativamente de 3 a 4 graus Celsius. Aqui eu trouxe exemplo de alguns animais de vida marinha, como os cocolitóforos, que tem a imagem aqui dele, caramujos de água doce e bivalves, que eles sofreram grandes perdas, mas não chegaram a se extinguir. Trouxe também moluscos rudistas e belenites, que eles se extinguiram. Tem aqui a imagem do fóssil de ambos. E uma das hipóteses do desaparecimento dos mosassauros vem disso, já que os moluscos ruditas e os belenites, eles eram a principal fonte de alimentação desse tipo de dinossauro. Trouxe também o desaparecimento de grupos tetrápodes, já que esse período ele ficou marcado e conhecido pela extinção dos dinossauros. A extinção dos dinossauros não avianos, plesiosauros, mosassauro e pterossauros. Aqui tem uma imagem do mosassauro, que era um de vida marinha, e o pterossauro, que era aviano. E houveram também muitos organismos que foram afetados, mas não chegaram a se extinguir, como os foraminíferos planctônicos, diatomáceos, dinoflagelados, braquiópodes, moluscos, equinodermos e peixes. Seres onívoros, insetívoros e necrófagos, eles sobreviveram, já que houve um aumento de disponibilidade de alimento para eles. Nessa imagem, ela vai demonstrar o nível de sobrevivência de diversos grupos de vertebrados na transição KT no oeste dos Estados Unidos. Essa transição KT é do Triássico e o Cretáceo, que é da mesma era, que é a Mesozoica. Aqui mostra que os peixes ósseos, sapos e salamandras, champsossauros, crocodilianos, tartarugas, multituberculados e mamíferos placentários tiveram uma sobrevivência de 100 a 50%. Peixes cartilaginosos, lagartos e marsupiais, eles tiveram uma sobrevivência baixa, mas eles ainda conseguiram se manter. E aqueles que se extinguiram foram os dinossauros ornísticos e os dinossauros saurísticos, exceto pelas aves. Boa tarde, meu nome é Thaís e eu vou falar como se iniciou o Paleógeno após a extinção do Cretáceo. Após a extinção em massa no final do Cretáceo, há cerca de 66 milhões de anos, que eliminou os dinossauros e muitas outras formas de vida, o planeta entrou no período Paleógeno, este período que se estendeu até aproximadamente 23 milhões de anos atrás. O clima do Paleógeno passou por variações significativas. E após o evento de extinção, o clima ficou muito quente por muitos anos. Inicialmente, durante o Paleoceno, a Terra experimentou um clima relativamente quente e úmido, facilitando o desenvolvimento de florestas densas. No entanto, eventos climáticos marcantes como o máximo térmico do Paleoceno-Eoceno, caracterizado por um aumento abrupto na temperatura global, que afetou a circulação oceânica e atmosférica, levando à extinção de diversas espécies marinhas. À medida que o Paleógeno avança, o clima começou a esfriar, mas começou a esfriar especificamente no Oligoceno. Isso contribuiu para mudanças na vegetação e na fauna. Essas alterações climáticas influenciaram a evolução e a distribuição dos organismos, moldando os ecossistemas que eventualmente dariam origem às paisagens modernas. Então, com a ausência dos grandes répteis, o grupo que mais se beneficiou com o desaparecimento dos dinossauros foram os mamíferos, e juntamente com os mamíferos foram as aves, que passaram a ocupar todos os nichos ecológicos que ficaram vagos pelos dinossauros e seres que morreram por causa desse desequilíbrio com os dinossauros. No início do Paleógeno, durante a época Paleocena, pequenos mamíferos e aves diversificaram-se em florestas densas, enquanto a Terra se recuperava da extinção. A fauna mamífera terrestre era composta por espécies de pequeno porte, com o maior indivíduo atingindo cerca do tamanho de um pônei. Inclusive, esse indivíduo que está aí no slide, ele é um mamífero da época. Fósseis desse período indicam a presença de plantas primitivas, como samambaias, coníferas, angiospermas basais, que gradualmente deram lugar a angiospermas mais avançadas. Esse fóssil que está aí é um fóssil de um salgueiro. E no Paleógeno tardio, já podemos reconhecer algumas famílias que identificam os ancestrais das atuais famílias dos animais, como, por exemplo, equinos, roedores,
felinos, caninos, primatas e cetáceos. Aí tem um exemplo de um cetáceo, que é um mamífero que viveu naquela época, e uma ave, que também era bem estabelecida na época. E foi isso. Obrigado por assistir.